Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está aqui o programa Vim das Águas, né? Estamos iniciando mais um programa. Desde já quero agradecer aos amados irmãos que têm compartilhado, que têm participado conosco. Os irmãos continuem orando pelo irmão Adeildo, pois eu sou carente das vossas orações. Mas, queridos irmãos, né, pedimos aos irmãos que se inscrevam, deixem seu like, né, e ao mesmo tempo aqui quero convidar os santos para nós estar lendo a palavra do Senhor nesta ocasião feliz, né, e convido os amados para nós ler no livro de Gênesis, irmãos, no capítulo de número 16. Iremos ler a palavra do Senhor nesta ocasião feliz. Gênesis capítulo 16 e o versículo de número 7. Diz assim, amados irmãos, diz assim a palavra: o anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens, serva de Sarai? De onde vens, para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sob maneira a tua descendência, de modo que por numerosa não serás contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Amém, querido? Graças a Deus. Irmãos, vamos estar orando neste momento, fazendo uma oração em nome de Jesus. Sublime Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento rendemos graça ao teu santo nome, ó Deus, por esta oportunidade feliz, grandiosa, a qual o Senhor nos proporciona de mais uma vez estar neste dia, Senhor, para trazer a tua palavra através deste canal que é o Vim das Águas. Vai abençoar teus filhos, Senhor, que vão, Senhor, assistir esse vídeo. Entra com providência nos lares, Senhor, com salvação, com livramento, com cura, pois o Senhor é o Deus que faz coisa grande. Por isso te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, graças a Deus, né? Satisfeito neste momento, poder compartilhar com os santos este trabalho, né? Que é o trabalho muito importante, que é levar a palavra do Senhor, né? Através deste canal, né? Deus tem tocado em nossos corações, né? Para nós exercer, né? Este momento tão valioso. Queridos irmãos, meditando um pouco na palavra do Senhor, logo vamos entender que a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, né? Ela é apta para discernir as intenções, né, e os nossos pensamentos, né? Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E eu não sei neste momento qual é a situação vivenciada pelos amados irmãos, mas neste momento o Espírito Santo nos toca a falar sobre deserto, que nesses últimos tempos tem cercado, irmão, muitos lares, muitas famílias, né? E por sua vez, né, Deus toca o nosso coração nesse capítulo de número 16 do livro de Gênesis, onde fala a respeito de Agar, que era uma serva de Sarai.
né, a qual era mulher de Abrão. A Bíblia diz que certa feita Deus ele fez, né, uma promessa a Abrão, na qual ele seria pai de uma grande nação. E a palavra de Deus diz que já era Abrão, irmão, Sarai avançado de idade, e por sua vez, Sarai achou por bem, né, de ceder a sua serva ao seu senhor, para que gerasse um filho, né, para Abrão. Mas o que me chama a atenção, querido, é que a promessa de Deus, né, para Abrão era que ele seria pai de uma grande nação. Eu estava meditando nesses dias, irmãos, que Deus cumpriu na vida, Deus fez a promessa na vida de Abrão, mas Deus cumpriu na vida de Abraão, né? Deus cumpriu a promessa, fez a promessa a Abrão e cumpriu na vida de Abraão. Deus fez promessa a Sarai, mas cumpriu na vida de Sara. Então observe que eu estava meditando esse dia, o deserto pela qual essa família, né, eles traçaram, né? Porque esse era o lema de Abrão, porque ele não tinha filho, né? E o que estava em sua casa era um homem chamado Eliezer, que era o mordomo, e Deus tinha feito uma promessa a Abrão, que ele seria pai de uma grande nação. E observe, irmão, que quando nós muitas vezes tomamos posições precipitadas, decisões precipitadas, muitas vezes pagamos preço. E a Bíblia diz que por essa atitude pela qual, irmão, Sara tomou, né, de ceder a sua serva para Abrão, a Bíblia diz que no momento em que Agar, irmão, que era uma serva egípcia, né, a Bíblia diz que no momento que ela se sentiu já concebida, ou seja, o filho já estava sendo gerado no seu ventre, Agar já não mais respeitava muito a sua senhora, a ponto que a Bíblia diz no versículo 2, no versículo número 2, disse, pois Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filho. Aí ela diz assim, toma minha serva, que eu tenha filho por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher. E Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã, a Bíblia diz no versículo 4 que ele conheceu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que conceberam, observe que ela agora começou, irmão, no versículo 4, a desprezar a sua senhora, né? A ponto que aquilo, irmão, começou a incomodar Sara. E a Bíblia diz que por incomodar, a Bíblia diz que Sara agora ela toma uma posição, ela vai a Abrão e quer tomar agora uma atitude, onde ela chega no versículo 5, então disse Sarai a Abrão, sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Ela diz assim, pus minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue-me entre mim e ti. Mas Abraão, no versículo 6, disse, Abraão a Sarai, a tua serva está em tuas mãos, fazei como bem te parecer, oh glória. Então Sarai a maltratou a ela e fugiu da sua presença, né? E o anjo do Senhor, versículo 7, encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto. É aí que possamos meditar, né? Fonte de água e no deserto. Poderá, irmão, existir fonte
de água no deserto. Sabemos que deserto muitas vezes é um lugar aonde não existe habitante. É um lugar aonde não existe plantações. É óbvio que encontramos muitas vezes pequenos oásis no meio do deserto, pequenas plantações, vegetações, pequenos rios, né? Mas que não é o suficiente. Mas a Bíblia diz que naquele deserto o anjo ele apareceu a Agar. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 7 que o anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, e a fonte está no caminho de sul. Existe deserto, irmão, em nossas vidas, né? Que se Deus não estiver conosco, nós não conseguimos passar. Nós não conseguimos atravessar o deserto das nossas vidas, né? Existe deserto, né? Porque o deserto muitas vezes é a escola de Jeová, aonde o homem aprende, aonde o homem começa a entender, a compreender qual é o mistério de Deus, o que Deus muitas vezes ele requer de nós. O deserto faz nós compreender, amadurece-nos para servir ao Senhor na beleza da sua santidade. E aqui a gente vê que Agar, irmãos, ela estava fugindo da presença de Sara, né, de Sarai, mas a Bíblia diz que ainda ela não tinha concebido, ela não tinha, né, ela não tinha ainda o filho em mão, mas ela já tinha concebido, o filho já estava em seu ventre. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela fugia, e a palavra do Senhor diz que o anjo apareceu num deserto. Oh, glória! É bom quando o anjo ele aparece, porque quando o anjo aparece, a Bíblia diz que ele traz a solução. No deserto, eu quero dizer para os amados irmãos que sempre haverá uma solução. Quem sabe o deserto, nesses últimos dias, meus amados irmãos, minha irmã, que você está ultrapassando, tem sido fácil. Talvez você tenha até pedido a Deus que desse um basta, né? Mas eu quero te dizer, neste momento, através da palavra do Senhor, que Ele está te conhecendo no deserto. Como Ele disse ao profeta Oséias, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Eu quero dizer que no deserto, irmão, existe a providência, irmão, divina. Existe a providência de Deus. Se você vê Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 5, que quando Israel ele estava no deserto, à luz da palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 5. Veja o que aqui diz a palavra do Senhor neste momento. Versículo número 5 diz assim, olha, que o Senhor disse, Moisés falando, diz assim, ó, 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse o vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesse que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém, querido? Então observe que no deserto, Deus ele cuida. Amém? Quando Deus ele nos coloca no deserto, irmão, Ele não nos despreza, Ele não nos abandona, Ele está ao nosso lado. Faz lembrar uma certa feita, irmão, a qual eu estava em um ciclo de oração aqui na nossa cidade, né? E quando Deus tomava uma irmã para minha esposa, que também trabalha no ciclo de oração, e Deus disse que ia levar ela para um deserto muito grande, né? E esse deserto, irmão, Deus usava a irmã e dizia, olha, não vai faltar nada, né? E fomos para esse deserto, né?
Os irmãos conhecem alguns irmãos, como é a minha situação, né? Como eu fui acometido com câncer de leucemia, né? Mas eu quero dizer aos santos que até hoje o Senhor, Ele tem cuidado de nós, né? Assim como Ele cuidou, irmão, de Agar no deserto, assim como Ele cuidou do povo de Israel no deserto, o Senhor tem cuidado de nós até hoje e vai cuidar de você. Lembre-se que neste deserto você não está só. Existe o oásis de Deus nesses últimos tempos. A brisa suave do Senhor, Ele vai soprar ao seu benefício. Por isso que nesta hora, neste dia, eu quero te dizer, amado irmão, descansa na palavra do Senhor, refrigera a tua alma, aleluia, começa a largar a tua tenda, fixar tuas estacas, porque você não está só. Oh, glória! Talvez você queira dizer, eu vou chutar o pau da barraca e vou desistir, eu vou parar. O deserto está grande, mas Deus, Ele é contigo. Ele não vai lhe desprezar. Ele não vai te abandonar. O Deus que foi com Agar, que teve aquela palavra, o Deus que foi com Israel no deserto, que cuidou, que nem as vestes, oh glória, minhas vestes e minhas sandálias se gastaram. Não faltou água e nem faltou pão, porque Deus cuida, oh glória. Deus, Ele cuida. O segredo é confiar no Senhor. O profeta, no livro de 1 de Reis, irmão, no versículo de número 4, você pode analisar também o profeta, né, o profeta Elias, né, 1 de Reis, no capítulo 19, o versículo de número 4, quando nós começamos a analisar que quando Elias ele profetiza para o povo de Israel, e agora Elias, irmão, ele é afetado por uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que no versículo 4 que Elias, né, teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou em Betseba, que pertencia, né, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. No versículo 4 ele diz assim, ele mesmo, porém, foi para o deserto, né, caminho de um dia. Chegou e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém, querido? O profeta Elias também queria desistir, né? E foi procurar o refúgio no deserto. Existe prova, irmão, que o deserto ainda é bom. O deserto ainda é bom. E por isso que eu quero te dizer neste momento, você não morrerá neste deserto. Porque a Bíblia diz no versículo 5, do capítulo 19 de 1 de Reis, diz assim, olha, e deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito, né, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Oh glória! Amém, querido? A providência de Deus no deserto. A providência de Deus no deserto. Observe, porque tem deserto, irmão, que é para prova. Tem deserto que é para amadurecimento. Tem deserto que na minha e na tua vida, irmão, que é para a glória de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 55, versículo de número 7, se nós pararmos para meditar, o salmista, nessa ocasião, ele desejou, irmão, asa como de pombas. Observe o que é que ele diz, 55 e 7 do livro de Salmo, né? 55 e o versículo de número 7. Ele diz assim, amados, me deras. Aí diz assim, fugiria. Aí diz assim no versículo 6. Eu disse, a quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, fugiria para longe, pernoitaria no deserto. O deserto não é bom.
Mas quando Jesus está conosco, quando há providência de Deus, mesmo no deserto, o crente pode descansar. Pode descansar na palavra do Senhor. Deus é contigo na terra dos viventes. Deus, Ele é a tua força. Deus, Ele é a tua fortaleza. Deus, Ele é a tua confiança. Ele é o teu refúgio. Amém? Descansa no Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Confie na palavra do Senhor. Não perca a sua esperança, porque o deserto ele vai passar. Em nome de Jesus. Oh, glória!